o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Ministério Público Eleitoral amplia ações contra abusos de pré-candidatos a prefeito e a vereador em 2024. É o caso da chamada propaganda eleitoral irregular. Dessa vez, o alvo da denúncia é o deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes. Quem chega agora com mais informações é o repórter Carlos Alberto. O cerco do Ministério Público Eleitoral à agenda de pré-candidatos com atos que podem configurar infração à legislação e à propaganda irregular. A pedido do Ministério Público Eleitoral, o alvo é o deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes. A Justiça determinou que André exclua do Instagram e do YouTube as imagens e vídeos do ato que o lançou ao lado de Jair Bolsonaro, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. André foi denunciado por propaganda eleitoral antecipada. A decisão da Justiça foi expedida na última segunda-feira com um prazo de 1 dia para o cumprimento da determinação. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, André Fernandes, a pretexto de lançamento da sua pré-candidatura, fez propaganda irregular antecipada na medida em que realizou evento político de grande proporção, assemelhado a comício, com a presença de aproximadamente 10 mil pessoas. Segundo ainda o Ministério Público Eleitoral, a caracterização da propaganda fora de época se caracterizou também pela padronização nas roupas das pessoas que participaram do ato, com cores fazendo referência ao Partido Liberal, além de discurso político com pedido de votos de forma dissimulada. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, já tivemos ações do Ministério Público Eleitoral em algumas cidades do interior do Ceará, como por exemplo em Ocara, agora mais recente essa de Fortaleza, e para os pré-candidatos, as pré-candidatas às eleições municipais de 2024, há necessidade de uma leitura rigorosa da legislação eleitoral sobre o que caracteriza ou não a propaganda antecipada, propaganda eleitoral antecipada para quem sonha em concorrer a um mandato de vereador, vereadora ou mesmo disputar uma prefeitura. E aí, diante dessas ações que estão sendo adotadas com determinação da Justiça Federal para cumprir, da Justiça Eleitoral para cumprir essas recomendações do Ministério Público Eleitoral, os candidatos, as candidatas, Beto Almeida, literalmente precisam pisar em ovos e serem mais cautelosas, repito, na interpretação da lei, porque muitos poderão se dar muito mal do ponto de vista financeiro e também nos contratempos com punições e até mesmo a ameaça de candidatura, de cassação de registros. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa decisão aqui da Justiça Eleitoral em relação a esse ato político, né, do deputado federal André Fernandes foi realizada em abril aqui em Fortaleza, com a presença de deputados federais do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Luzenor. Ele traz alguns questionamentos que se somam hoje à preocupação que a Justiça Eleitoral tem com relação à questão da chamada propaganda eleitoral antecipada e também da propaganda irregular. A gente já comentou aqui no início da semana que já existem hoje mais de 60 ações nesse sentido tramitando na Justiça Eleitoral cearense. E existe uma linha tênue entre o que é realmente propaganda irregular e propaganda eleitoral antecipada. Eu fui até ver uma lei, Luzenor, que existe do Tribunal Superior Eleitoral, e lá está definido o seguinte: o que é que caracteriza uma propaganda irregular? É a realização de showmícios, de confecção, utilização ou distribuição de camisas, chaveiros, bonés, brindes, feita pelo comitê de um candidato ou com a autorização do candidato durante a campanha eleitoral. Aí, isso você faz referência à regra da campanha eleitoral. Nós estamos em uma pré-campanha. Isso, aí agora vem a propaganda eleitoral antecipada. Olha como a linha é tênue. Já a propaganda eleitoral antecipada, ela é entendida se houver ação
pressão política visando a obtenção do voto, utilizando qualquer meio de comunicação. Isso causa um desequilíbrio na disputa em relação aos demais candidatos, se ele ocorre antes do prazo disposto na legislação eleitoral. Ou seja, como as convenções só começam no dia 20 de julho, vão até o dia 5 de agosto, e a propaganda eleitoral só é permitida a partir acho que do dia 14 ou 16 de agosto, ou seja, aqui, dependendo de como você conduz esse ato, ele poderá ser considerado uma propaganda eleitoral antecipada. Então vamos para o caso do André Fernandes. Nesse caso do André Fernandes, o Ministério Público Eleitoral, entre as razões que deram legitimidade à ação para caracterizar a propaganda eleitoral fora de época, está a padronização das roupas usadas por membros da cúpula do PL e também integrantes do comando ali da pré-campanha de André Fernandes. Ou seja, as pessoas utilizaram exatamente as camisas com referência às cores do partido, né, do liberal, que é o PL, o partido do deputado federal André Fernandes, mas muito mais do que isso. A justiça entendeu, Luizinho, que ali houve praticamente um showmício, né, na medida em que realizou um evento político de grande proporção, assemelhado a um comício, com a presença, inclusive, divulgada pelo próprio deputado federal André Fernandes, de aproximadamente 10 mil pessoas. Não tiveram realmente 10 mil, mas andou bem próximo disso. Além disso, o próprio, um dos convidados, que é aquele Nicolas Ferreira, chegou a citar nominalmente André Fernandes como a opção do fortalezense, como um nome de direita para comandar a prefeitura. Ou seja, isso também no entendimento da Justiça Eleitoral configura uma propaganda eleitoral antecipada. Essa movimentação do Ministério Público Eleitoral, especificamente na capital, é um alerta também, Beto, para os pré-candidatos, as pré-candidaturas, deixarem aquela luz amarela piscando. Opa, isso não pode, isso pode, o que pode ser feito aqui, para que a legislação seja preservada e os próprios pré-candidatos também não tenham esses dissabores de pagar multas e também, como eu já disse, até mesmo ameaça de cassação no futuro do registro de candidaturas. Exatamente isso, Luciano. E tem uma coisa que está acontecendo de diferente nessa campanha, ou nessa pré-campanha, vamos dizer assim. É porque todos esses atos, por exemplo, do André Fernandes, eram para configurar, Luciano, atos de filiação partidária, de pessoas, de jovens, de pessoas que chegavam ao PL. Só que nós estamos observando que não é só o PL que faz isso. Outras candidaturas, outras pré-candidaturas estão sendo lançadas em atos que mais lembram uma convenção. Todos estão fazendo isso. Todos estão fazendo. Isso não é uma convenção. A convenção é exatamente aquele ato formal em que se legaliza a partir dali a votação e a indicação dos nomes dos candidatos que vão oficialmente entrar na disputa por aquele partido. Esse não é o caso, isso aqui é uma pré-campanha, são atos de filiação que estão sendo transformados em verdadeiros atos já eleitorais. O André Fernandes tem aí um prazo para recorrer, 2 dias. A decisão foi adotada na segunda-feira. Então ele já deve ter recorrido. A determinação para ele retirar os conteúdos 24 horas depois dessa notificação. Mas ele pode recorrer. E 2 dias para contestação da decisão da Justiça. Mas nesse momento, Beto, ainda estão as imagens desse evento do André Fernandes nas redes sociais? Todas as imagens continuam no Instagram e continuam no YouTube. Se você entrar no Instagram do deputado André Fernandes, estão lá, não só uma postagem, mas várias postagens, inclusive mostrando aquela motociata que ele fez do aeroporto para cá, para o Paulo Sarazate, o ginásio Paulo Sarazate, ou seja, ele não removeu nenhuma dessas imagens recomendadas pela Justiça Eleitoral. Claro que essa remoção acontece 24 horas após o deputado, nesse caso, ser notificado pela Justiça, pelo oficial de Justiça. E depois da decisão também, Luciano, porque ele tem esse prazo da notificação, mas tem a possibilidade dele também recorrer da decisão da Justiça Eleitoral. É o direito dele. Então, a partir daí, vai vir o julgamento desse recurso e se ele, por acaso, perder, aí sim, ele vai ser obrigado, literalmente, a fazer a retirada. Mas fica o recado para os pré-candidatos e as pré-candidatas às eleições municipais de 2024. Ainda não temos o envolvimento dos eleitores diretamente nessa fase da pré-campanha eleitoral, mas a legislação existe nesse momento e os pré-candidatos, os dirigentes partidários precisam ficar atentos, porque qualquer escorregão pode ter consequências no bolso e também na agenda dos pré-candidatos e futuras candidatas.